Olá, pessoal. Retomamos o nosso criativo WTF, que é o bate-papo descontraído, eu e o Zé Francisco e eu, falando sobre o negócio da propaganda, as ideias, os princípios que geraram um grande mercado que é a propaganda. E, na verdade, a gente não tem nenhum compromisso, a não ser com vocês que estão nos vendo e provavelmente até avaliando. Trouxemos novamente este livro, é o que parece. Esse livro, para quem não se lembra, ele comemorou no ano passado os 20 anos de um clube chamado Clube do 100. 100 não é nem número 100 e nem o 100 com C. É sim, 100. 100 pessoas cujo número nunca o clube alcançou e duvido que alcance. Zé, você que é o mais velho do que eu no clube, mais experiente, fala um pouco do que a gente escreveu aí, o que a gente pode fazer por tudo isso. Fazer uma lembrança importante, é Clube dos 100 Amigos. Ah, é, Clube dos 100 Amigos. Tá que é muito importante. Tá no título, gente. Estamos resgatando há 20 anos um contato e um convívio regular através de um almoço onde é proibido falar de negócios. Imagina se isso é possível, né? Mas é importante rever amigos durante 20 anos. E amigos que nós convivemos por 30, 40, 50 anos atrás. É uma delícia você rever essas pessoas, parte deles hoje nem fazem mais parte do cenário da comunicação, são reconhecidamente mestres desse negócio que se aposentaram, estão vivendo a vida, mas tem a oportunidade a cada 60 dias de nos encontrarmos, e aí é que surgiu a ideia de fazer esse livro, editado pelo meu amigo Rossini, que é o que parece. Aqui tem 42 nomes de profissionais ligados à comunicação que escreveram, se não me falha a memória, 65 causos. E são causos de alguns a gente morrer de rir, e outros são casos que levam a gente a refletir sobre o negócio da propaganda. É uma delícia. Delícia, Zé. Foi boa a sua ideia de retomar de novo o livro para bater papo com o nosso pessoal aqui. Eu acrescentaria também, em alguns casos, sentir saudades, né? Não fala nisso que é lamentável. Mas antes da gente falar do livro, eu queria vindo para cá hoje, refletindo sobre isso que nós começamos com o Criativo WTF, que hoje está expandido e nós podemos vê-lo e acompanhá-lo, não só através do podcast, como no Instagram, como no Facebook, no YouTube. Quer dizer, as novas plataformas de mídia que nós dois velhacos estamos aprendendo a viver e a conhecer. Se não fosse o interesse e entusiasmo do Carlão Anana, da Animaker, nós hoje não estaríamos aqui. O negócio começou lá para se divertir, mas está valendo para nós, como nunca, um aprendizado. Eu sempre carreguei comigo algumas frases, uma delas é o seguinte: todo dia você tem que aprender alguma coisa. O dia que você parou de aprender, você não é que você começou a descer a montanha, você já desceu e não percebeu. Então, viver esse novo mundo, dessa nova tecnologia, para nós que estamos há 40, 50, quase 60 anos nesse negócio da comunicação, o Hans Dama costumava dizer isso, o cara de criação, ver rolo de comerciais é oxigênio para o corpo. E isso aqui está sendo um oxigênio para mim, eu acho que para você também. Evidentemente. Mas já que você tocou nesse assunto da Animaker, eu quero dar o backstage de por que nós estamos aqui. Um belo dia, e o livro está envolvido nisso, um belo dia resolvemos gravar 4, 5 filmetes para anunciar o lançamento desse livro. E foi lá o Carlão, lá na sala do Luiz Lara, na agência dele, na Marginal Pinheiros, com um senhor aparato bélico para fazer a filmagem. Aí filmou um, outro, e de repente cheguei eu, filmei, e recolhe dali material, uma correria do dia, e eu sentia o Carlão olhando, querendo se comunicar em alguma coisa. Lá pelas tantas eu falei: Carlão, tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem, vamos gerar os filmes que vocês querem, mas dá para fazer coisa melhor. Puta, aquilo ficou na minha cabeça. Primeira coisa que ele falou não foi mudar os atores, né? Foi, mas delicadamente a gente deixou... Era isso? Ele, por exemplo, achou que eu tenho voz impostada de alguém que fala em rádio. De fato, eu não posso negar a minha origem, não está no meu DNA.
durante muitos anos, quase 2 décadas, eu só na Bandeirantes trabalhei, falando pelo menos 3, 4 vezes ao dia, não num programa inteiro, mas comentando justamente os negócios da propaganda. Trabalhei para a CBN também. Então, e ele delicadamente, eufemisticamente falou, vocês precisam tomar um banho de conversar melhor. Acendeu uma luzinha na minha cabeça. Falei, pô, esse cara está falando que eu conheci ele há pouco. É porque ele ama muito a profissão ou ele quer se ver livre logo desse negócio aqui, acabar a história e justificar se deu merda. Aí aconteceu o seguinte, filmamos, ele me mostrou, falei, pô, ficou legal. Aí liguei, Carlão, ficou legal, vamos botar no ar, vai correr tudo bem e tal. Ele falou, olha, mas vocês têm ouro em pó na mão. Quando ele falou ouro em pó, eu já estava fora da Bandeirantes, portanto a minha receita já tinha encruado. Eu já não sou uma criança. Hoje não se fecha uma gaveta e abre outra para começar a trabalhar. Vocês que estão vivendo aí provavelmente estão sofrendo os mesmos dramas que a gente. Então eu falei, pô, vamos entender melhor isso. Falei com o Zé. Vim aqui no estúdio, onde estou na Anima Maker aqui. Ele falou, Rossini, você quer ver o que eu estou fazendo? Botou na tela aqui, projetou um garoto cantando funk, se saindo muito bem. Ele falou, esse cara tem tantos mil views, ele gera tantos milhares de cruzeiros. E vocês têm ouro em pó na mão. Falei, ouro em pó na mão, boa, gravei isso. Falei, para aí, vamos virar a página. Fui falar com o Zé Francisco. Zé, encontrei um cara que falou que a gente tem ouro em pó na mão. E como é que faz para garimpar esse ouro? Eu falei, vamos lá falar com ele. Viemos, estamos aqui gravando. Olha, gente, vocês estão sabendo um negócio de backstage. A gente já gravou tanta merda que não deu nem para usar, que agora a gente já está pegando um jeito. Parece que nós vamos fazer uma bela história e contar para vocês tudo o que está acontecendo conosco. O foco é a propaganda mesmo, marketing. O Zé Francisco é um especialista nisso. Foi executivo de altas organizações, como SBT, Editora Globo, enfim, foi vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem coisa para contar pra caramba. E eu, openógrafo de Souza, sei muita coisa que escrevi e outras que eu não escrevi, e vou pensar se vou dizer, sabe por quê? Porque outro dia eu gravei aqui, e eu pedi pro Carlão deletar, uma história que aconteceu comigo que o final não foi feliz. Então, olha, coração aberto e vamos nós, né, Zé? Você não precisa ficar de costas para mim, né? Já me elogiando, eu te agradeço. Agora, vira de frentinho assim, fica bonitinho, para as pessoas verem como você é bonito, entendeu? Apesar da... Eu vou olhar para você, tá bom. Tá bom. Desculpa, Zé. Bom, então voltamos aqui ao que parece. Nós selecionamos aqui alguns dos 60 e tantos causos que acho que são interessantes passar para vocês, até porque acho que dá para contar. E um deles que eu queria que você contasse. Conta o do Álvaro Almeida. Bom, é assim, não é que eu tenha nenhum privilégio, Zé. É que eu, para editar o livro, a editora é minha, a Tagline. Para editar o livro, eu tive que ler texto a texto. Alguns deles não me deram nenhum problema, porque a pessoa fazia o meio, o começo, o meio e o fim com uma precisão de vernáculo, tudo direitinho. Outros eu tive que refazer. Prefiro não dizer nem de um e nem de outro, mas comentar esse. Zé, esse foi o seguinte. Editor é para essas coisas, né, meu? É verdade, é mesmo. Eu estou até acostumado. Eu acabei de editar um livro sobre gastronomia japonesa, sem saber nada de japonês, só ser um amante de alguns pratos japoneses que, acidentalmente, nem são citados no livro, porque são muito vulgares para aquele tipo de obra. Mas, falando do Álvaro, o Álvaro trabalhava numa agência de propaganda. Não, na LC. Na LC, que era uma empresa de publicidade exterior, numa parte, e a outra parte cuidava de propaganda de rádio, que era um grupo muito conhecido, do Luiz Casale e do Carlão, que não é esse Carlão que comanda a gente aqui, que dirige a gente. Aí aconteceu o seguinte, ele fez uma declaração do imposto de renda, ele contando nas palavras dele. Fez a declaração e no final do ano, quando normalmente todo mundo recebe o direito de restituir parte do dinheiro ou então ter que pagar, ele recebeu uma notificação para comparecer num determinado dia e horário na Receita Federal para se explicar alguma coisa. A história é interessante, Zé, você lembra bem? Termina ela para o pessoal saber da sua própria boca o que houve. Ele recebeu esse comunicado e aí ele se lembrou que ele tinha cometido um deslize na declaração dele. Por quê?
Ele tinha um professor de inglês que dava aulas particulares para ele. Isso aconteceu em 1974, quando aconteceu aquele acidente horrível, que foi o incêndio do edifício Joelma. E, infelizmente, esse professor foi das pessoas que faleceu naquele incêndio. E o Álvaro lançou, no imposto de renda dele, o valor das aulas que ele teve com o professor de inglês. Óbvio que nós estamos falando aí de 26, com 19, 45 anos atrás, a Receita Federal não tinha os mecanismos de controle para saber exatamente aquilo que deveria ser apurado ou não, como hoje tem, né? E o que aconteceu? Amigos do Álvaro, que sempre também foi muito gozador, quiseram dar um troco para ele. Inventaram um documento timbrado como sendo da Receita Federal, fazendo essa convocação que o Rossini falou, que ele deveria comparecer à Receita, e na hora ele matou. É a aula do professor de inglês que eu declarei e não tenho como comprovar. E os amigos ficaram dias convivendo com ele naquele sofrimento, que dia tal, a tantas horas, tinha que ir na Receita, até quando chegou um dia antes, essa meia dúzia de amigos, que aparece mencionado no livro, resolveram contar para ele. E é óbvio que ele xingou todo mundo, ficou pé da vida, mas aliviado que, de fato, ele não precisava ir para a Receita Federal por conta de ter dado esse deslize na declaração dele. Pois é, e esse livro é muito informal. Seria legal que vocês tivessem acesso. É fácil de adquirir. A APP tem lá volumes do É o que Parece à disposição. Mas o título da matéria, Zé, não está me ocorrendo agora, mas é genial. É da... Vamos ver aqui. Vamos ver. É legal pra caramba, hein? Enquanto eu vejo aqui... Vai desculpando, gente, mas é o que está escrito no livro, não é sacanagem, não. A APP que o Rossini fala é a Associação dos Profissionais de Propaganda, que vocês podem acessar pelo site, tá? O título da história contada pelo Álvaro é Gozação de Tirar o Sono e Dar Caganeira. Esse é o título. Bom, o detalhe é o seguinte. Muitas pessoas que estão nos vendo devem conhecer o Álvaro Almeida. Álvaro Almeida hoje é sinônimo de realização, de êxito total, integral. É um homem que trabalhou no SBT, teve em várias empresas, foi presidente da Associação Brasileira de Golfe, hoje mora uma parte do tempo dele nos Estados Unidos, e lá com Galvão Bueno, com um bando de brasileiros de sucesso, fazem campeonatos de golfe, e é uma figura deliciosa. Então, quem não conhece essa linguagem do Álvaro de Almeida, é bom entender só que se trata de uma alma maravilhosa, um cara legal. Quanto a outro caso, Zé, vamos lá. Na linha da gozação, tem o nosso amigo Ângelo Franzão, publicitário também há muito tempo, trabalhou 26 anos na Macanex, foi vice-presidente de mídia, trabalhou depois 7 anos na área de marketing, e comunicação e captação de recursos da ACD, e hoje é um amigo que também faz parte desse nosso grupo do almoço a cada 2 meses. E o Ângelo conta uma história muito interessante. Na publicidade, existia uma agência de publicidade chamada Norton, do qual, inclusive, eu trabalhei 14 anos, e tinha a figura máxima, que era o fundador da Norton, que era o Geraldo Alonso, que depois faleceu e foi dada a continuidade da Norton pelo Geraldo Alonso Filho. O Geraldo Alonso foi uma figura marcante, um sujeito fantástico. Eu já contei a história dele aqui, do caso com a Cristina Carvalho Pinto, que era uma excelente profissional, é uma excelente profissional de criação e trabalhou conosco na Norton, uma história fantástica. Vocês já devem, talvez, ter visto aí num desses canais de comunicação do criativo WTF. Mas o Geraldo Alonso, ele era um vendedor inato, agressivo ao extremo, e como todo bom vendedor, sempre tinha aquela colherzinha de chá de aumentar um pouquinho as coisas que falava, não é? Um dia um prospect estava visitando a agência, que ficava ali na General Jardim, e ele circulando pelos vários departamentos com um prospect, que chegou perto da mídia e falou: temos o maior departamento de mídia do Brasil, temos aqui 50 pessoas trabalhando. E abriu uma porta que tinha, e o Ângelo era o diretor de mídia na época, por isso que ele conta o caso. Ele abriu a porta, tinha 3 pessoas. Parada total, mas Geraldo Alonso nunca perdeu a linha. No ato, virou para o próximo e falou: pessoal de mídia
não pode ficar no escritório. Eles estão todos na rua pesquisando. Matou. Pronto, eu não tenho resposta. É isso aí. Ó, a gente está fazendo gozação, até necessária nesse momento do Brasil. Eu acho que é legal. Mas tem fatos que a gente deve recordar com muita seriedade, porque a bola é redonda, a roda tem que rodar. Hoje nós falamos com frequência, Zé Francisco, mesmo agora, nós que já estamos, de certo modo, nos afastando do dia a dia das agências, falar com um certo entusiasmo que no passado já foi utilizado. Hoje fala-se com uma frequência constante do chamado branded content. O que vem a ser o branded content? É formatar uma peça cuja informação é de relevância e fazer com que essa peça de relevância, como um documental, seja assinada por um grande fornecedor. Na década dos anos de 1990, uma agência comandada por um sujeito excepcional, companheiro nosso, faz parte do clube, e por isso que a história dele está aqui, do Oscar Colucci, que criou... Tem o defeito de ser corintiano. É corintiano, do meu time, do meu coração. Você é São Paulino. Mas assim, o que ocorreu? Ele roteirizava um fato importante, um empreendimento importante, uma figura de destaque e produzia, para veiculação no horário nobre, peças patrocinadas pelo Bamerindos. Então, era uma série muito conhecida, tão conhecida que chamava-se Gente que Faz. E era muito legal, era quase que biografias animadas de pessoas, Zé Francisco, que hoje fizeram história. Então, o branded content, que a gente cita com frequência, parece que descobriu a roda, lá atrás, o Oscar Colucci, o velhinho Oscar Colucci, já produzia como ninguém. Se você quiser dar continuidade a isso... Não, isso aconteceu, no livro aparece, foi de 1993 a 1995, isso, durante 3 anos, e foi colocado num espaço especial que a Globo, na época, que era líder inconteste, até mais do que hoje, da audiência na televisão, ela tinha seus policies e suas amarrações na programação, que era muito difícil você quebrar qualquer coisa que você fizesse da área comercial. E esse vídeo era um vídeo, se eu não me engano, de 2 a 3 minutos, que quebrava o intervalo comercial. Mas isso foi levado para o Boni, a ideia foi levada para o Boni, e se abriu uma exceção, e esse comercial passou a ser exibido todo sábado, no horário mais importante de audiência da Globo, que era entre o Jornal Nacional e a novela, na época, das 8, que hoje é a das 9. Então, tinha ali um momento especial, isso era só veiculado nesse dia da semana, esses 2, 3 minutos, assinado pelo Banco Bamerindos, que depois desapareceu porque ele foi assumido pelo HSBC, e aí acabou essa história. Essa de descobrir espaço diferenciado para mostrar conteúdo, eu acho que continua sendo, para mim, o maior desafio da comunicação atual. Chegar no consumidor está cada vez mais fácil, localizar o desejo desse consumidor está mais claro do que era no passado, mas abrir o espaço para você vender seu peixe, para você apresentar conteúdo comercial, é uma manobra e uma necessidade de ser muito criativo. Daí que não é por acaso que a gente fala disso no Criativo WTF, é o nosso nome. Não, tá certo? Pois é. Zé, o que você está falando tem a total pertinência. Você vê hoje a Globo, só para falar na Globo, outras emissoras já estão se utilizando muito timidamente do branded content, mas a Globo usa lá, fala de peixe, fala da soja, fala de vários produtos com informações realistas, verdadeiras, com uma assinatura do patrocinador, de uma elegância fora do comum, e também não obedecendo mais os 30 segundos. Então eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Vamos ver com a equipe da Animaker, inclusive, se nós conseguimos resgatar algum desses vídeos, um só, para mostrar. Inclusive, hoje talvez o contexto seria diferente, porque imaginar isso numa outra plataforma que não seja na TV aberta, eu não sei se hoje qual é a garantia de interesse e maturidade pela velocidade com que se consome a internet, se algo de tão longa duração poderia ser tão eficiente quanto foi naquela época. É isso aí. Paramos por aqui.
por hoje, tudo bem? Voltaremos logo mais. Boa, estamos aqui, hein? E não esqueça, por favor, você tem várias formas de nos consumir, o que nos vai deixar muito felizes de estar passando toda essa experiência para vocês. Seja no podcast, seja acessando o Instagram, seja acessando o Facebook, seja vendo o YouTube. Criativo WTF, aquele que sabe o que contar.